Foi quando eu, com muita dificuldade, né, quase já ali sucumbindo, né, porque ele estava me sufocando, e quando aquela voz falou dentro do meu cérebro, uma voz muito linda, clama o sangue, eu voltei para o meu corpo, depois de eu clamar o sangue, assim, 7 vezes, pra você ter uma ideia. E falei com a minha mãe, mãe, eu quase morri aqui, agora a senhora não viu? Ela disse, foi aonde? Eu falei, eu fui pego aqui por um espírito muito poderoso e esse ser me levou para dentro de um túnel com fogo, bastante fogo, me oferecendo tanta coisa. E por que você não fez com ele o prometido? Eu falei que prometido, eu nunca prometi nada para ele, mãe. Mas eu prometi você para ele. Eu falei, mãe, que isso? Que isso, mãe? E ali então eu fiquei, sabe, revoltado com aquilo, não estava entendendo nada ainda, que era um jovem, né? Eu já tinha aí 17, né, anos de idade. Então ali, irmãos, eu fui orar a Deus, né, o Pai Nosso, mas eu falei, Senhor, Tu és o Deus dos crentes, dos cristãos, eu não te conheço. Então, já que eu não te conheço, Senhor, aparece para mim, porque o inimigo apareceu para mim. Quem és Tu? Tem alguma coisa comigo? Tu tem alguma obra comigo, igual os evangélicos falam? E porque eu era do espiritismo, né? Então eu vivia lá dentro, minha mãe vivia lá dentro da alta magia. Então ali, irmãos, para a honra e glória do Senhor, Jesus apareceu para mim, Jesus é lindo, tá? Não deu para ver a face dele completamente, que brilhava muito, os pés reluzentes como latão, reluzente como latão. E ali então eu vi a glória de Deus, né? Ele com uma criança na mão esquerda segurando, ele estendeu a mão para mim e disse, tu és meu, tu me chamou, eu estou aqui. E a partir de hoje, eu vou fazer uma grande obra na tua vida espiritual. E tu vai ser meu, vai fazer a minha obra, como aqueles que eu chamo, eu escolho, eu capacito. Ele então, irmão, eu tive essa experiência com Deus. Eu não posso falar muita coisa aqui, o que Jesus falou para mim, que é um segredo, tá? Entre eu e o Pai, para a glória de Deus. Mas eu sei que foi lindo. Só que eu não tinha igreja ainda. Eu falei, agora eu quero conhecer a igreja, eu quero conhecer para onde eu vou servir a Deus. E ali então, passou a ser uns 3 meses, eu tentei entrar dentro de uma Assembleia de Deus, eu não consegui. Interessante, uma mão falou assim, não, aquela voz com aquela mão falou assim, você não vai entrar. Eu falei, mas olhei assim para a cara do porteiro e tinha uns degraus para subir, e aquela mão me tirou dali, não entendi por quê, até hoje, tá? E aí eu fui, né, para uma igreja aí que eu não vou falar o nome, tá? Fui congregar nessa igreja, Deus me levou para lá, uma igreja muito linda, uma igreja maravilhosa. E ali eu congreguei por 25 anos naquela igreja ali. E ali Deus me ensinou muita coisa, certo? Mas o que aconteceu? Só que na caminhada nada é fácil, nada é fácil. Então eu era muito vaidoso, tinha roupa de marca, tênis de marca, e o pastor falou que tudo aquilo era pecado, o brinco, ele mandou jogar fora, tirar, mandou cortar meu cabelo na régua, porque eu não podia ter cabelo igual dos menudos, né? Porque era uma época de 1994, era a época dos menudos, então ali a gente... eu sempre corto meu cabelo daquela forma ali, né? Então era moda, né? E o que acontece, né? A moda é lavar de geração para geração. Então ali eu fui me desfazendo de tudo, né? Fui me desfazendo de tudo. E ali então eu não tinha mais roupa, que ele falou que tudo era do diabo. Eu fui jogando, minha mãe falou, que isso, tá jogando tudo falando pros outros, o que está acontecendo contigo, você tá ficando maluco? Porque minha mãe queria que eu fosse pai de santa. O diabo tinha grande projeto na minha vida, mas Deus chegou primeiro. Então o primeiro inimigo chegou, né? Apareceu para mim. Jesus falou que permitiu aquilo para mim, né? Para mim ter uma experiência dos dois lados, tanto com o inimigo como com Deus. E eu optei a ficar com Jesus. E o que acontece? Aí as coisas foram andando, fui caminhando para a igreja, levantei a mão, né? No primeiro culto que eu fui, eu me lembro que eu levantei as mãos, já estava lá na frente chorando quando o pastor fez o apelo. E ali eu fui ficando, mas sem roupas, né? Já estava desfazendo das roupas todas e não tinha calça social de crente, de igreja. Minhas calças eram tudo de roqueira, aquela coisa toda, né? Rasgada, com aqueles detalhes de moda. E ali então eu fui levando. Vou deixar aqui, irmãos, a quarta parte, né? Essa é a terceira do testemunho para você ver lá no outro vídeo, tá bom? Deus abençoe, vai assistindo aí. E você que é jovem, assista que você vai gostar e daí vai fazer grande obra na sua vida como fez na minha.